Vamos lá, Lupita Nyong'o negra, incomodou ou não? Elliot Page, incomodou ou não? Travis Scott, rapper, na Odisseia, incomodou ou não? Zendaya de Athena, incomodou ou não? IMAX, faz qualquer diferença realmente? Todos os monstros foram realmente feitos sem CGI ou não? Tudo isso e muito mais vai ser respondido por mim neste vídeo, que hoje 100% explícito sobre tudo que eu achei da Odisseia, na primeira parte sem spoilers e uma segunda parte com spoilers, mas não precisa se preocupar porque eu vou avisar um momento. Iniciando a parte sem spoilers, então, eu já quero dizer logo de cara que esse filme é recheado de ressalvas, tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. O que eu quero dizer com isso? Se você vai gostar ou não desse filme diz muito mais respeito a quem você é e a bagagem de antecipação que está trazendo para a sala de cinema do que sobre o filme em si. Vamos lá. Se você está esperando duas coisas, um 10 de 10 e um filme pautado em drama, esquece. O um terço final desse filme realmente tem uma boa carga dramática, mas só. Então, resumindo, 3 horas de filme, as 2 horas iniciais são um fiasco completo de drama. E eu vou explicar isso a fundo na parte com spoilers. Por outro lado, se você tá esperando um terror e tá antecipando isso, esquece. Esse filme tem 2 cenas que flertam com horror e uma apenas que realmente se entrega de corpo e alma a ele. Sobre quais elas são e por que, e se são boas ou não, eu explico também depois. Agora sim, se você tá esperando uma ação, esquece. Ao longo de quase 3 horas de filme, esse filme tem apenas 3 grandes cenas de ação. As cenas da Guerra de Troia, as cenas no final do filme, que eu vou contar logo a seguir, e ali no meio na batalha deles contra os Lestrigões, que são aqueles Power Rangers de lata gigantes. Então se faz a conta, em 3 horas de filme, 3 momentos realmente grandiosos de ação, a conta não fecha. Se você tá esperando erotismo, coisa que tem no texto base, também não é aqui que você vai encontrar. Mas aí você diz, beleza então, não tem drama, não tem terror, não tem erotismo, mas talvez tenha uma boa e velha aventura, correto? Um Piratas do Caribe, assim, alguma coisa mais ou menos nessa vibe. Mais uma vez, um fiasco se for o que você estiver esperando desse filme. Só existem 2 tipos de pessoas que eu consigo imaginar aqui que dariam um 10 de 10 pra esse filme. E a primeira delas é, assim como o próprio diretor, Christopher Nolan, alguém que tem uma tara, uma perversão absurda e profana por tecnologia. O cara que tem que limpar a boca que tá se babando pela câmera IMAX, que sei lá das quantas. Esse cara, provavelmente ele vai dar um 10 de 10 nesse filme. E a outra pessoa é a pessoa que não sabe se a Odisseia é de comer. A pessoa que simplesmente caiu de paraquedas no cinema e não tem nenhuma bagagem de antecipação sobre o que esperar dessa obra. Ela não sabe nada do filme. Aí talvez essa pessoa dê um 10 de 10 pra ele. Fora essas 2 pessoas, já resumindo, você pode sim gostar do filme, é um bom filme, eu gostei bastante, mas com muitas e muitas ressalvas. E só antes da gente ir pra parte com spoilers, eu já adianto que é extremamente difícil dar uma nota pra esse filme, porque ele é muito altos e baixos, ele é muito discrepante. Então, por exemplo, se eu fosse pegar a parte de drama, vamos lá. Aí eu pegasse a nota que eu daria para cenas ruins de drama, somado com as notas que eu daria para cenas boas, dividisse por 2 para achar uma média, e digamos que eu desse uma nota 3 de 5. Estaria errado, porque essa nota não faria jus ao 0 que eu daria nas cenas ruins, e nem faria jus ao 5 que eu daria em cenas boas, porque é muito discrepante. Mas enfim, eu vou me aprofundar mais sobre isso agora, neste momento, com spoilers. Esteja avisado. Olá pessoal, vamos começar sendo polêmicos já. Só existe uma, e apenas uma, única forma de fazer um bom filme da Odisseia que tire todo o proveito do brilhantismo da obra original. E esse único jeito é tendo no cerne do filme o gênero drama. Drama, drama. Fechou? O cerne do filme deve ser drama e todos os outros planetas que orbitam esse sol, aí sim, podem utilizar de todos os outros gêneros de filme. Terror, romance, aventura, ação, etc, etc. Isso se dá, e aqui vem o ponto polêmico, exatamente porque a Odisseia é uma história fraca. Ela é uma história fraca para todos os outros gêneros que não sejam drama, que não tenha como drama o seu cerne. Então se você pautar ela em terror, é fraco de terror. Se você pautar ela em ação puramente, é fraco de ação. Por quê? Vamos lá, sendo novamente polêmico, a Odisseia é provavelmente a história mais tediosa e chata de toda a mitologia grega. A Odisseia é a história mais chata e mais tediosa de toda a mitologia grega.
Hércules matava monstros, Teseu matou o Minotauro, Perseu matou a Medusa e assim por diante. Odisseu não somente não mata monstro ou deus nenhum, como ele nem mesmo os enfrenta. Com uma clara exceção do Ciclope, mas mesmo assim, olha só que curioso, ele não o mata através do braço, da força bruta, ele utiliza da astúcia, do intelecto. Então, até nesse momento em que haveria um enfrentamento entre homens e monstros, não é a partir de um ponto de vista de aventura e ação, é de suspense, contemplação, intelectualidade. Então, se você está esperando uma grande obra, um épico de ação e aventura, sim, a Odisseia é provavelmente o conto, a história mais tediosa e chata de toda a mitologia grega. A única argamassa que serve para tornar essa história brilhante como ela de fato é utilizar do drama como seu ponto central e todos os outros gêneros, os elementos desses outros gêneros orbitando em torno deste sol. Só que vamos lá, o que o Nolan faz? Exatamente o oposto. Exatamente o oposto disso. Ele escolhe ação como cerne dessa história e trabalha em cima dela através de todas as escolhas artísticas de som, de montagem, de edição, de forma a corroborarem com essa primeira escolha. Porque aqui temos um problema, porque essa história simplesmente não tem base, não tem substância para sustentar essa premissa de ação. E aqui eu vou dividir meu ponto em dois. Primeiro, o prejuízo voluntário dessa escolha dele, e segundo, o prejuízo involuntário. Primeiramente, o prejuízo voluntário. O Nolan não somente escolhe colocar mais cenas de ação e editar o filme e a montagem dele como um filme de ação, como ele destrói passagens grandiosíssimas de drama, de conexão humana, de profundidade que estão na obra original, em detrimento dessa escolha artística. Então vamos lá, só para eu citar duas passagens aqui que ele simplesmente passa por cima, nós temos, primeiro, o momento em que o Odisseu e seus guerreiros chegam ao Hades. Na história original, em outros filmes inclusive, assim também foi representado, ele encontra a sua mãe, que está morta no Hades, e ele não sabia disso, porque ele ainda não havia chegado a Ítaca, e ela conta a ele que se matou de desgosto porque não conseguia mais sustentar o peso da dor da existência, sem saber se o filho ia voltar ou não algum dia. Essa é uma das passagens mais comoventes, dramáticas, profundas, filosóficas de toda a obra. O que o Nolan faz? Simplesmente descarta esse momento. Segundo momento, só para citar dois aqui que eu tenho de cabeça. O reencontro do Odisseu com Telêmaco, seu filho, e depois com sua mulher Penélope. O filme apresenta isso pra gente, mas do jeito mais broxante possível. Simplesmente esse é um dos momentos chave de toda a história, o que faz exatamente essa a maior motivação desse herói ao longo de toda a obra, encontrar um filho e uma mulher que não vê há 20 anos. E na escolha do Nolan, simplesmente isso passa completamente batido. É o mais frio e sem encantamento e sem beleza possível que você possa imaginar, assim. E agora a gente entra no prejuízo involuntário. O Nolan é um péssimo escritor. Para diálogos, para construção de personagens, para conexão humana. E isso é algo que todo mundo já sabe. E em algum momento ele melhorou no Oppenheimer, por exemplo, e eu havia criado uma falsa expectativa na minha cabeça de que para esse filme pelo menos ele faria tão bem quanto ele fez em Oppenheimer, mas pasmem. Ele não somente não fez, como tem dados momentos e diálogos que ele retrocedeu. Então assim, esse cara simplesmente não somente escolheu não fazer um filme de drama e ir por um caminho de ação, quando essa história não tem substância para se sustentar como um filme de ação, como simplesmente eliminou voluntariamente ou involuntariamente todas as passagens importantes e profundas e significativas, dramáticas dessa história. Daí o que acontece? Quais são os efeitos disso? Isso, somado com a escolha de ação, gera um filme simplesmente apressado, parecendo um TikTok de eventos chaves da história, pulando de um lado para o outro. Ele não te dá tempo para digerir, respirar, contemplar, refletir e, em última instância, sentir e se importar com esses personagens, principalmente o personagem do próprio Odisseu, dos seus tripulantes, do Telêmaco, que é seu filho esperando em casa. Então, porque você não senta na história, você não se acostuma o suficientemente com aqueles personagens e simplesmente não cria conexão, identidade com eles. Você não cria familiaridade com as personalidades deles o suficiente, se é que eles têm alguma personalidade, para que você se sinta na pele deles, cara, e você sinta o temor que eles estão temendo, os amores que eles não veem há décadas, esse tipo de coisa. Se houvesse um manual sobre como desalmar uma história,
Esse filme seria um ótimo exemplo disso. O Nolan desalmou a Odisseia e não colocou nada no preenchimento da carcaça vazia que ele deixou, porque o drama não se sustenta, a ação não se sustenta, o terror não se sustenta. Existem muitos elementos belíssimos aqui, logo eu falarei sobre eles, mas nenhum gênero em específico se sustenta aqui. Isso é culpa exatamente da escolha criativa dele. Outra coisa que me incomodou nesse filme quando eu estava assistindo no cinema é que ele é todo monocromático, em todos os sentidos possíveis dessa palavra. Então, o Odisseu na obra original é um personagem com uma personalidade extremamente cheia de facetas e características peculiares. Ele é o piadista, o arrogante, o sábio e o marido e o mentiroso, tudo ao mesmo tempo. Aqui, não. O Nolan escolheu pegar um traço da personalidade desse sujeito, que é exatamente aquela personalidade do cara traumatizado pela guerra de Troia, triste, atormentado pelo passado, e fez dele somente isso. Mas ele não para por aí. Ele pegou essa personalidade atormentada e simplesmente expandiu ela para tudo no universo desse filme. Então, todas as escolhas criativas de cores, de construção de cenários, de tom, de edição, de montagem, tudo foi baseado nesse ambiente escuro, sombrio, atormentado. Não há nenhum momento de alívio cômico, de toque da causalidade humana, de piadas entre os tripulantes, de simplesmente paz e calmaria antes da tempestade. Só algo linear. E essa é uma parte interessante, que é o maior paradoxo desse filme. Ele é não linear, ou seja, ele vai e volta, vai e volta. Só que do ponto de vista emocional, sentimental, é o filme provavelmente um dos filmes mais lineares que eu vi na vida. Ele é todo constante em emoções, ele é estagnado em sentimentos, não há altos e baixos emocionalmente falando. E em grande parte é exatamente porque ele removeu todo o respiro, toda a contemplação, todos os momentos de silêncio, suspense, todas as preliminares antes das grandes cenas. Sério, não é brincadeira quando eu digo que em alguns momentos soa literalmente como se fosse um trabalho de faculdade em que tem uma pessoa apresentando formalmente e friamente, apaticamente, todos os eventos em ordem que aconteceram na história. Então, mais ou menos, isso aqui aconteceu, e depois disso foi isso que aconteceu, e depois foi isso que aconteceu, e depois isso, e depois foi isso que aconteceu. É mais ou menos essa vibe que passa. Você entende, os fatos estão lá, mas você tem dificuldade em muitos momentos para se importar com eles, porque simplesmente foda-se, você não tem a imersão necessária para sentar na história e contemplar aquela profundidade daquela jornada épica. Não há a magia da espera, da antecipação, dos alívios cômicos, dos toques de casualidade humana. Mas beleza, vamos deixar de devagar um pouquinho e vamos pegar os pontos-chave do filme. Vamos lá. Vamos falar então das partes que o pessoal tá mais empolgado pra ver? Os monstros, as criaturas, o sobrenatural. Circe, a feiticeira Circe que transforma os homens de Odisseu em animais, especificamente no filme, em porcos. Uma das melhores cenas disparadas do filme, e essa sim, 10 de 10, fenomenal. Dá pra ver realmente que o Nolan andou bebendo dessa fonte do terror, do body horror, né? Porque a cena em que ela deforma com as mãos o rosto dos caras e transforma eles manualmente mesmo em criaturas é fantástica. Daí a gente passa pro Ciclope. O Ciclope, ele divide opiniões. Ao mesmo tempo que eu gostei, eu não gostei. Isso parece confuso, mas acredite, eu tô tentando ao máximo possível tentar passar a minha percepção da coisa, mas realmente é contrastante. Porque existem momentos em que a câmera foca mais, enquadra mais no rosto, no tronco dele, e você vê que é um ator atuando. E isso é bom, porque parece normal, parece natural, parece algo real. No entanto, quando ela afasta e você vê toda a criatura, existe um contraponto a isso, porque às vezes ele tá parado e às vezes ele tá se movendo. Quando ele tá parado demais. É como se você percebesse que é um boneco. É um robô. E quando ele tá se movendo, por mais que tenham algumas cenas legais, de vez em quando algo entra naquele vale da estranheza, quebra a imersão, porque parece que ele tá fazendo movimentos bonecoides, sabe? Então é meio estranho, cara. É bizarra a cena. É realmente bizarra a cena do Ciclope, e tem um ponto legal e negativo nisso. Tem um ponto de ser bizarro da hora, porra, foda. Ficou bizarro, ficou estranha a cena. De jeito positivo,
Mas tem um ponto também que ficou esquisito, cara. Ficou simplesmente meio bonecoide em alguns momentos. Algumas coisas não parecem muito críveis. ah, sabe, de comportamento, assim. A parte técnica está lá, mas e a parte humana? Mas beleza, vai de gosto. Outra coisa que vai de gosto é o Hades aqui. Já vale lembrar que o Hades nem sempre é interpretado ou era interpretado pelas diversas civilizações que já passaram pela face da Terra como o Hades abraâmico, cristão, né? Nem todas as civilizações acreditavam em um Hades recheado de fogo e tormento e chamas, etc, etc. Aqui, o Nolan escolheu a versão de Limbo, em que eles estão numa terra, no nevoeiro, e não tem fogo, não há ranger de dentes, é algo meio apático, assim. Por um lado, eu gostei, porque é algo que foge do que a gente esperaria, no entanto, ao mesmo tempo, perde-se impacto. O impacto das chamas, das cavernas, com, enfim, sabe, aquele inferno da visão bíblica mesmo. Perde impacto. No entanto, as conversas que ele tem com os seus heróis mortos ali, onde aparece o Elliot Page, por exemplo, o Agamenon, o profeta Tiresias, são bem legais. Vamos lá, finalizando Sereias, Caríbide e Scylla. Sereias estão lá, mas quase não aparecem. São só mulheres com rabo de peixe, e sim, ele escolheu a versão modernizada do nosso imaginário sobre as sereias, rabos de peixe, e não a versão correta, original da história. Quem diria, né? Em que elas tinham asas e voavam, tá? Então são mulheres numa neblina, não dá pra ver os corpos delas, nem os rostos, muito menos os rostos, com rabo de peixe sentadas sobre rochas, e você também não escuta o canto delas porque a gente fica na perspectiva dos homens de Odisseu que colocaram cera nos ouvidos. Então a gente não escuta nada porque estamos diante da visão deles. Tudo que a gente vê é essa neblina, o Odisseu escutando e gemendo ao grito delas amarrado no mastro porque ele não colocou a cera, e um dos homens do Odisseu tira pra querer ouvir, é hipnotizado, se joga no mar, e a gente não sabe o que aconteceu com ele. A cena é curta, se não tivesse no filme não faria muita falta, porque ela, sério, é super curta, mas é uma cena legal, eu achei legal. Caríbides e Scylla. Vamos lá. Tiveram algumas partes desse filme, velho, de forma geral, agora falando, que eu amei. 10 de 10. Por outro lado, houveram algumas partes, na verdade, uma parte, em específico, que eu disse: que bosta é essa? Sério, que bosta é essa? Caríbides. Um turbilhão ou uma boca de monstro que se abre no mar e come navios. Obviamente, o Nolan foi pelo seu realismo seletivo e escolheu apenas um turbilhão natural. Ok, beleza. Não tem impacto nenhum nisso. Tá? Foi uma cena bem mais ou menos, bem apressada, bem qualquer coisa, bem qualquer bosta. Mas ok. Agora, eu não consigo esconder meu descontentamento com Scylla, velho. Principalmente sabendo que em 97, com o filme do Armand Assante como o protagonista, essa cena é uma das cenas mais sensacionais do filme, velho. Isso faz 30 anos atrás. E outra coisa, CGI não tem CGI o caralho, tá? Porque provavelmente teve sim. Eu não consigo imaginar como que eles fizeram esse Scylla, esse ser de várias cabeças pegando os marujos ali do barco, sem CGI. E olha só, tendo ou não, é extremamente mal feito, sério. Eu não tô querendo ser alarmista aqui. É extremamente precário, extremamente mal feito, sério, no nível de ser horrível mesmo. Uma criatura sem personalidade nenhuma, sem apresentar perigo iminente nenhum, como se fosse cabeças de uma cobra de pedra que vem, pega os caras e puxa de volta pra dentro de uma montanha. Cara, eu sempre pego o filme de 97 como referência, porque pra mim tem alguns momentos nele que são de brilhantismo puro. Por exemplo, nesse filme de 97, o Scylla tá dentro de uma caverna. Então é escuro, você não vê porra nenhuma, toda a luz vem das tochas dos caras amedrontados, e esse monstro não simplesmente pega eles e leva sem uma gota de sangue ser despejada como ocorre nesse filme do Nolan. Ele mastiga a carne dos caras e pinta o navio com o sangue dos mortos. É algo extremamente visceral, voraz, brutal, e é isso que essa classificação indicativa de mais 18 pedia, mas o Nolan não entregou. Ah, mas beleza, desci o pau, desci o pau, desci o pau, mas quais são as partes boas então? Cara, dito tudo isso, esse filme é bom, ele é muito bom, tá? Ele tem momentos realmente grandiosos ali na parte da tecnicidade. Então, por exemplo, nos momentos que eles estão à noite, nos barcos, com trovão e ondas destruindo o barco, eles gritando na escuridão e tendo
Cara, essas cenas são simplesmente absurdas, fenomenais, e a gente vê realmente o tamanho da diferença que faz de gravar em loco, como o Nolan gosta de fazer, atormentando os atores deles, fazendo eles passarem perrengue de verdade. E realmente, cara, faz toda a diferença. É algo que essas cenas foi o que eu disse. 10 de 10, 11 de 10. Amei, fenomenal. Só elas valem o ingresso, entendeu? Então, assim, é muito disparado. Coisas muito boas, coisas medianas e algumas coisinhas bosta mesmo. Beleza, finalizando, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e vamos lá, bate-bola, jogo rápido. Respondendo as perguntas que eu havia me questionado antes de assistir o filme e agora, obviamente, depois que eu já assisti, eu já posso respondê-las e eu acredito que muitas delas são as dúvidas que vocês também têm. Vamos lá. Elliot Page no filme incomodou ou não? Não. Muito pelo contrário, talvez seja um dos personagens, uma das cenas ali que ele protagoniza que mais são legais no filme, porque faz todo sentido com a narrativa da história. Não tem nada de woke forçado nesse sentido, sabe? Realmente o personagem que ele interpreta é um molecote, frangote, mais novo, então assim, a carcaça diminuta dele faz sentido dentro da narrativa em que foi inserido. Tudo certo. Zendaya incomoda ou não? Mais uma vez, não vejo incômodo nenhum. Ela está bem, como ela sempre está, mas também nada demais. Outra coisa, muita gente pegou no pé sobre a aparência dela em comparação com uma deusa. Eu não vou entrar nesse assunto, mas há uma justificativa pela qual a aparência da Zendaya é a aparência da Zendaya no filme, e a justificativa é que, na verdade, ela não existe, ou pelo menos dá a entender a isso, ela é só uma personificação dos traumas de guerra do Odisseu. E por que essa aparência em específico? Porque a Zendaya, no filme, foi uma serva de Troia que foi decapitada na frente de Odisseu, e ele se traumatiza com isso, porque não precisava fazer isso com a coitada da moça, e daí ele começa a ver a imagem dela nos delírios de Atena que ele tem. Certo? Explicado, 100%. Bola pra frente. Travis Scott. Travis Scott como o bardo, né? O cantor lá dos contos. Incomoda ou não incomoda? Cara, pra mim não me incomodou, porque ele aparece muito pouquinho no início do filme e ele não atua propriamente, ele não dialoga com nenhum outro ator, ele só lança umas palavras, umas frases sozinho, soltas, assim. Como se estivesse fazendo meio que um rap mesmo, só que não é rap, né? São frases sem musicalidade. Ele faz isso um pouquinho no início do filme e tem uns flashbacks dele fazendo isso próximo do final. Então, passa batido, se fosse ele ou qualquer outra pessoa, tanto faz. Agora, aqui eu vou ser chato sim. Lupita Nyong'o como Helena realmente, cara, me incomodou. Eu tava de coração aberto achando que o Nolan ia colocar uma negra interpretando a Helena de Troia, mas ele ia conseguir de alguma forma narrativa, argumentativa, amarrar isso no filme, teria um porquê dela ser negra contrariando a história original, certo? Não vai esperando isso porque ele não dá argumento nenhum. Coloquei a Helena de Troia negra, engulam, é isso, já é. Outra coisa curiosa sobre esse filme também, quase estava me esquecendo, não existe Aquiles aqui, tá? Eu acho que ele é até mencionado em um momento ao longo do filme inteiro, mas ele não aparece, não tem ator pra ele, então assim, ele nem existe na história, praticamente. Vamos lá, a IMAX faz diferença e a forma árdua e cheia de perrengue que o Christopher Nolan utiliza pra gravar seus filmes, pra gravar esse filme, faz diferença? Eu não assisti a IMAX, mas cara, essa parte técnica eu não vou nem discutir, o Nolan é mestre realmente nisso, então disso aí eu não vou nem falar. Perfeito, muito bom, tá? Os deuses são personificados ou não? Eu já dei um spoiler ali falando da Zendaya, né? Então vocês já podem imaginar. Não são personificados, os deuses são meras representações da perspectiva dos gregos sobre os fenômenos naturais que estão ocorrendo. Então, por exemplo, se uma grande onda colide, quebrando a embarcação deles, é a ira de Poseidon. Se há um grande relampejar de raios flamejantes pelos céus, é a ira de Zeus e assim por diante. Não se personifica os deuses aqui e nem faz qualquer menção da real existência deles dentro do universo mítico da obra. Vamos lá, outro ponto aqui que, cara, me incomodou bastante. É realmente mais 18? Não, nem um pouco. Poderia facilmente ser mais 14, mais 16. E isso é um grande problema, porque existem cenas, como eu já falei, do Scylla, por exemplo, mas também do Ciclope, que, cara, quão melhor seriam, quão mais impactantes seriam se tivesse mais violência nesses momentos específicos, o Ciclope despedaçando os caras, a Scylla destruindo as embarcações. Cara,
a falta, a covardia do Nolan de colocar um pouquinho de sangue falso é absurdo, sério. E por fim, meu último comentário, na verdade meus 2 últimos comentários. Primeiro, toda a nata de Hollywood estar presente na produção distraiu ou não? Eu achava que iria me distrair. Surpreendentemente, esse é um ponto positivo, não distraiu, tá? Eu achei que todos os personagens que estavam ali realmente necessitavam da carga dramática de um ótimo ator, de um ótimo profissional, e todo mundo que estava ali estava, de forma geral, muito bem. Falando especificamente do John Leguizamo, que faz ali o fiel, né, companheiro ali do Odisseu, que espera ele voltar pra Ítaca. Esse cara tá fenomenal no filme, tá? Mas de forma geral, o pessoal tá legal, o Tom Holland tá legal, o Matt Damon, ele tá bem, nada demais também, mas tá bem, tá? Anne Hathaway, nem se fala. Então assim, o pessoal de forma geral tá legal, o Robert Pattinson também. Então isso aí pra mim passou batido. E a última parte, mais uma polêmica aqui, vamos lá. Eu vi muito pessoal que gostou do filme, na verdade até quem não gostou do filme, dando o braço a torcer sobre a trilha sonora, que gostaram muito da trilha sonora e tudo mais. Beleza, realmente muito diferente. Me lembrou aquelas trilhas sonoras de jogos de mitologia antigos, tipo Age of Mythology. Não sei se vocês vão pegar a referência. Mas realmente é uma trilha sonora muito original, muito diferente, muito boa. No entanto, ela tem um ponto negativo na minha visão, que é exatamente acompanhar essa falta de familiaridade que o filme apresenta, da forma como o filme apresenta os eventos da história. Por quê? Não existe uma grande música no filme que retorna toda vez nos arrebatando novamente para aquele sentimento dramático das cenas principais do filme, como ocorre em Oppenheimer, Interestelar e vários outros filmes. Aqui não, aqui cada cena ela é muito efêmera, cada música que acompanha cada cena é muito efêmera, assim como a interpretação do Nolan da passagem de eventos. Então, cada música aqui é um TikTok diferente. Músicas boas, mas que você não tem tempo suficiente para contemplá-las, para se familiarizar com elas, para conseguir se conectar com elas ao ponto de quando chega no final, olha só que catarse, aquela música arrebatadora de novo que iniciou o filme e agora tá trazendo de volta, como ele faz muito bem em Interestelar, como eu disse, sabe? Aqui não, aqui assim como os eventos visuais, a música também é uma diferente atrás da outra e nunca te capta, nunca te faz familiarizado realmente com elas. Certo, pessoal, mas sendo assim, olha só, eu sou chato, viu? Já disse aqui, eu sempre vou ser crítico, vou falar a minha verdade, se você curtiu ou não curtiu, paciência, arte é embate, certo? Mas olha só, eu gostei do filme, eu daria uma nota 7,5 pra ele. Eu acho que super vale assistir no cinema sim, porque as partes que são boas são muito boas e elas valem teu ingresso. Apesar de, novamente, todas as ressalvas, tá? Mas é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Não se esqueçam de fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. E nos vemos em nosso próximo vídeo. Até logo.